Ouvintes do Escuta Estuda, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à nossa sequência de análise do livro A Arte da Política, a História que Vivi, de Fernando Henrique Cardoso. Um livro extenso de 635 páginas, onde Fernando Henrique Cardoso conta a sua história de relação com a política, sua chegada ao poder, e também faz várias aferições sobre a situação socioeconômica de nosso país, principalmente política, sociológica, econômica, né? Algumas coisas interessantes, outras coisas que não concordamos, mas é bom ler. E, enfim, na parte anterior, tratamos de falar do plano real, da implementação de todo o drama que aconteceu, da renegociação da dívida externa que ele teve que fazer, pois anteriormente tinha sido dado o calote e o Brasil estava fora do circuito de investidores internacionais. O Brasil não conseguia se financiar. Além da inflação galopante que tinha parte da sua inflação de demanda, inflação de custos e inflação de outros componentes, o Brasil também sofria grande crise nas contas públicas, grande crise social, tinha grandes problemas. E como foi dito na parte anterior, Fernando Henrique Cardoso conseguiu sanar na parte econômica e estabilizar essa atividade monetária no país. Então, naquele exato momento, era possível que todos os trabalhadores pudessem guardar dinheiro, uma coisa simples, que não acontecia anteriormente, né? Pelos efeitos da inflação, tinha que se gastar tudo rapidamente, pois senão a pessoa perderia o valor se ela bobeasse e não fizesse os gastos assim que ela recebesse. E que era algo muito ruim para a economia, né? Você tinha ondas de consumo que também alimentavam a própria inflação, a subida de preços através da inflação inercial, tinha também inflação de demanda, inflação de custos. Tudo isso explicamos na parte anterior. E aí o Fernando Henrique Cardoso pegou uma equipe lá no Ministério da Fazenda totalmente desmotivada. Ele conseguiu criar uma motivação, renegociou a dívida externa junto com Pedro Malan, que estava lá do Banco Central, e depois começou a trabalhar o desmonte da gastança pública que se tinha nos governos. Claro que ele não resolveu por completo, ele vai resolver isso agora quando se tornar presidente. E o ponto que estamos é exatamente neste, no ano de 1994, aonde ele vai se lançar como presidente. Ele não precisava mais passar por qualquer uma das capitais, preferencialmente São Paulo, que é uma grande vitrine, e que ele perdeu para Eugênio Quadros. Falamos disso na parte 3 ou 4, acho que mais na parte 3. Ele não precisava mais, ele já era uma figura nacional por ter resolvido o problema. É claro que ele temia que assim que entrasse na presidência, se ele ganhasse, as coisas poderiam se descontrolar e a inflação chegar. Mas ele vai analisar o cenário, ele vai ser candidato a presidente da República, a população está junto com ele. E ele analisa todo o cenário e as possibilidades. E a primeira análise é com os adversários. Ele diz aqui na página 171: meu adversário eleitoral, Lula, era um símbolo em si, um líder operário, migrante e pobre de origem, reivindicando o mando supremo no Brasil. Não precisava de símbolos. Eu, sem o tivesse feito para isso, criei um símbolo e venci. E tive como desafio manter viva a esperança. O símbolo que ele está falando é o real, em contraposição ao símbolo do Lula, que era o fato de ele ser migrante no próprio país, ter saído lá do Nordeste e ido para o Sudeste, para São Paulo,
e também ser pobre de origem. Mas esse símbolo já é inerente à própria personalidade e à situação, que não podemos negar que goste ou não goste do Lula, não há como negar que ele veio das classes mais pobres do país. E aí ele se transformou num símbolo por causa disso. E o Fernando Henrique Cardoso veio da alta classe aristocrática, né? Já tinha até o seu avô, militar de alta patente, participou dos eventos que levaram à queda da monarquia, rico, né? Sua mãe, funcionária pública, tudo isso, né? Não o tornava um símbolo junto ao povo, mas o fato de ele ter feito o real, ter mudado a dinâmica da população, ter lhe garantido valor, que o valor que ele recebesse seria até o final o mesmo, ele conseguiu conquistar as grandes massas. Tanto é que logo depois, né, ele vai fazer também uma análise da mídia, como que era a posição dele na mídia, né? A mídia, segundo ele aqui, já em outras páginas, 192, a mídia é o trilho por onde corre a política. E o político que não entender isso se dá mal. Nas minhas preocupações naquele momento, por certo, iam além da imprensa. É aí que esse comentário, pelo menos aqui, escrito mais ou menos na publicação deste livro, acho que era 2010 esse livro. Na publicação desse livro, esse comentário ainda era válido, né? Pois hoje a mídia tradicional, aquela que regulava quem era forte para ser candidato aos cargos eletivos dos executivos de municípios, estados e da União, tinham que passar pela peneira da mídia. Tinha que ter, pelo menos, alguma sintonia com as regras e tudo que a mídia acreditava ser o quarto poder da democracia, do que era realmente democrático, né? Você tinha lá vários políticos se apresentando à nação e apenas aqueles que tinham realmente algum tipo de interligação com a grande mídia tinha alguma chance, né? Eu tinha um Enéas, por exemplo, que tinha míseros segundos para falar, e ele falava igual um louco as propostas realmente radicais de direita, e ele não tinha acesso à mídia. Por quê? Porque a mídia acreditava que ele seria uma hecatombe no controle da economia. Tanto é que, por mais que seja bacana algumas das suas falas, em outras falas que eu já assisti ali no YouTube, ele fala de romper o pagamento da dívida pública. Se rompesse, praticamente acabaria todo e qualquer financiamento brasileiro. E seria uma coisa pior, né? Hoje a mídia tradicional ela perdeu totalmente a influência no país. E emergiu a mídia social. A mídia social ela agora faz o controle da política. O problema é que ela, através das big techs americanas de fora do país, não possuem regras, não possuem limites nenhum. E eles não querem também, fazem pressões através da política para não terem regras. Porque se tiver regras, pode acabar o engajamento, acabar a indústria das publicidades dentro das big techs, acabar tudo isso, né? E aí eles querem que se danem, eles não querem regular as redes, né? Há muitas pessoas ali sendo viciadas em drogas, viciadas em pornografia, viciadas em tigrinho, viciadas em diversas coisas, fake news políticas e etc. Mas se isso for regulado, pode acabar o engajamento e acabar o lucro de toda essa empresa que existe. Talvez ela seja tão viciante quanto as drogas, como cigarro, etc. E aí que acontece que hoje a mídia social, ela que dá a direção política, não tendo regras, não tendo limite, os políticos mais apelativos são os que ascendem ao poder, não os que possuem alguma habilidade política, que possuem alguma capacidade de criar um plano nacional.
provavelmente, se o plano real fosse colocado hoje, não daria certo. Não daria certo porque a capacidade de manipulação dentro das redes sociais não permitiria que a população pudesse acreditar no plano real e acabar com os efeitos da parte inercial da inflação. E aí nós temos a ascensão de pessoas como Nicolas, pessoas como diversos outros que não vou nomear também, né? Porém, voltando ao Fernando Henrique Cardoso, voltando ao livro mesmo, né, voltando ao ano de 1994, Fernando Henrique Cardoso descobre que as eleições estavam ganhas. Ele vai escrever o seguinte: no dia 11 de julho de 1994, candidato, eu participava de um comício em Santa Maria da Vitória, no sertão da Bahia. Naquele dia percebi que ganharia as eleições. Na praça, o povo, com nota de R$1 nas mãos, pedia para que eu as autografasse. Alguns gritavam, entusiasmados, sem prever as consequências disso, que o real valia mais que o dólar, moeda na qual nunca haviam tocado. Tudo no Brasil vira idolatria, tudo, né? Mesmo as coisas que a população não entende, mesmo, né? Porque a idolatria é o comportamento dos emburrecidos ou o comportamento dos ignorantes, aqueles que não tiveram acesso, ignorantes no sentido não de brutalidade, mas de que não tiveram acesso à instrução, à educação, à cultura, à filosofia, a livros, não desenvolveram a capacidade de leitura durante os anos que se deram na sua vida, e ali eles não têm outra forma de se expressar, uma forma de pensar e tomar decisões. Assim que uma coisa se torna boa e benéfica a esses indivíduos, logo vira idolatria. Vira idolatria. Por isso que no trecho anterior, o Fernando Henrique falou que criou um símbolo real, mas a população, se ela tivesse noções básicas de economia, sabia que ali era o primeiro passo para a estabilização do país e que ainda tinha-se muita coisa para resolver. Muitas delas foram resolvidas e outras até hoje se arrastam, né? E outras também foram efeitos colaterais terríveis, né? Como a desindustrialização do país, que logo à frente vamos falar, né, do medo de flexibilizar o câmbio, pois quando se fez o real, tinha-se o câmbio fixo de R$1 para $1. E o Banco Central tinha que garantir isso, R$1 para $1. E esse câmbio fixo perdurou por muito tempo, até alguns momentos de ataques especulatórios à nossa economia. Teve-se que pedir empréstimos ao FMI para sustentar R$1 para $1, porque havia um grande medo, segundo o Fernando Henrique Cardoso aqui no livro ele expressa em diversos trechos que iremos falar, talvez na próxima parte, diversos trechos de a necessidade de estudar perfeitamente a flexibilização do câmbio, porque havia-se o medo de, no momento que se flexibilizasse, pudesse haver um ataque especulatório a ponto de voltar à inflação galopante e a população voltar também a comportar-se de maneira a alimentar o fator da inflação, o fator psicológico da inflação, a inflação inercial. Mas ele ali percebeu que no momento que ele estava junto com a população e a população estava o idolatrando por causa do real, ele percebeu que ali era só fazer o que era necessário fazer numa campanha, que tudo seria
terminaria bem com a vitória dele para presidente. E assim aconteceu. Fernando Henrique Cardoso tornou-se presidente do Brasil em 1995. Então ele já está empossado e está pensando no que fazer, né? E ele vai escrever na página 188: vista do ângulo mais terreno do dia a dia da política, a primeira tarefa de quem ganha o ápice do poder formal é constituir o grupo de estrita confiança. O grupo de estrita confiança. Esse procedimento ocorre nas mais variadas estruturas de poder, na empresa, na associação esportiva, em uma repartição pública, em um sindicato ou no plano maior do poder nacional, na presidência da República, e se repete indiferentemente ao tamanho da estrutura em qualquer país ou organização. Olha só, vamos voltar a esse trecho aqui que ele vai dizer: visto do ângulo mais terreno do dia a dia da política, a primeira tarefa de quem ganha o ápice do poder formal é constituir o grupo de estrita confiança. O grupo de estrita confiança que ele está dizendo aqui é aquele do qual ele vai governar. É a estrutura, são os ministérios, são seus assessores, são aqueles que vão lhe trazer as informações mais importantes, as informações de inteligência, as informações econômicas, os ataques especulativos na hora que eles estão acontecendo e as decisões que devem ser tomadas. Quem vai tomar essa decisão? Porque Fernando Henrique Cardoso, ele mesmo falou em um dos seus trechos, ele é sociólogo de formação, ele não tem um conhecimento aprofundadíssimo de economia, e mesmo assim ele montou no Ministério da Fazenda uma estrutura econômica, quer dizer, uma estrutura de especialistas em economia que pudesse o assessorar para a implementação do Plano Real. E na parte econômica, é claro, ele levou essa estrutura para a presidência da República. Agora, na parte sociológica, ele também tinha seus correligionários. Ele tinha na parte social também gente que o poderia assessorar. E é ali que ele vai montar a sua estrutura de poder. Isso é uma coisa difícil, provavelmente. É uma estrutura, ela não pode ser feita às pressas, né? Podemos pegar aqui os exemplos sem tomar partido aqui do Lula e do Bolsonaro, né? O Lula, quando ele foi preso, ele continuou com essa estrutura, pois ele já era líder do PT desde da sua fundação, ou próximo da sua fundação. Ele liderou o PT e permaneceu como figura importante, central do partido até hoje na presidência da República. E ele sempre teve, então, essa estrutura, né? E essa estrutura o deu força e o manteve ali na presidência. Ao contrário do Bolsonaro. O Bolsonaro, em toda a sua carreira, passou de partido para outro partido, depois mudou de partido novamente, entrou até no partido do Maluf, depois para um outro partido, não sei do qual, e etc. Ele nunca fixou-se em um partido. Nunca teve relações que ele pudesse coordenar. Ele nunca conseguiu ter essa maneira. E no momento em que ele caiu de paraquedas ali na presidência, ele criou um ciclo, ele criou uma estrutura, mas essa estrutura ele não tinha confiança, pois ele não tinha quem confiar, e ele teve que montar tudo isso às pressas, e por isso que o país ficou travado. O país não teve grandes decisões naquele momento da presidência dele. Bom, temos logo em seguida, né, o Fernando Henrique vai falar também de como montar essa estrutura. Ele diz aqui na página 196: é um momento de formação do Ministério e da definição dos comandos parlamentares, controle das mesas que dirigem a Câmara e o Senado e designação de líderes. Se o governo não dispuser dos recursos políticos
da informação para preservar os setores do executivo que considera essencial a realização de seus projetos, ao fechar as alianças e entregar partes do mando a pessoas e partidos que não necessariamente comungam da visão, começa a vender a alma ao diabo sem chance de recompensa. Ou seja, este momento do início da presidência, da nomeação dos ministérios, da nomeação dos líderes do governo na Câmara, no Senado, é um momento muito peculiar e complicado, porque uma vez que se erra na nomeação dos nomes, provavelmente vai ser difícil consertar durante a presidência. Pode até acontecer, de haver consertos, mas o peso é muito grande do erro de nomeação, né, como nesse momento. Então, o presidente da República tem que ter uma capacidade de coordenação muito grande, uma capacidade de visualizar os interesses e de fazer nomeações de indivíduos que possuem algum tipo de capacidade. Já ele continua aqui na página 196, né, quando ele lembra dos episódios do Jânio Quadros e do João Goulart para fazer pensamento em relação às suas formas de fazer política com o Congresso Nacional. Eu já era suficientemente maduro quando assisti às crises de Jânio Quadros, 1961, e de João Goulart, 1961 e 64, participei como senador do deblaque do governo Collor. Nesses casos, o menosprezo ao Congresso levou os governos à paralisia e depois à ruína. Por outro lado, se o presidente se entregar ao Congresso, está perdido. Então ele está dizendo aqui, rapidamente, né, das questões. O Jânio Quadros, que ele está falando, é do momento que o Jânio Quadros percebeu que não tinha uma força grande no Congresso e tentou aplicar um golpe que, a ver da interpretação de muitos historiadores, foi patético. Ele renunciou à presidência da República, já com poucos meses de presidente. Ele tinha feito acenos complicados durante esses poucos meses. Ele fez coisas assim sem importância nenhuma, como proibir biquíni, né? Ele proibia a rinha de galos, né? A questão dos jogos. Ele também condecorou o Che Guevara, sendo de direita, o Jânio Quadros, sendo de direita, condecorou o Che Guevara. Ele condecorou com a ordem da Cruz, a ordem do Cruzeiro do Sul. Ele foi lá e colocou uma medalha no próprio Che Guevara, que veio ao Brasil. Isso, claro, aterrorizou os setores ultraconservadores do Brasil. Aterrorizou porque não se sabia mais de que lado que ele estava. Pois no momento que o Jânio Quadros subiu ao poder na sua campanha do Varre, Varre, Vassourinha, ele acenava com todas as letras as pautas e bandeiras ultraconservadoras, né? E gritava contra o comunismo, etc. Mas era populista. Ele dizia, e tem um outro livro, que esqueci, que acho que era do professor Villa, um outro livro que já li há muito tempo, que dizia que o Jânio Quadros, ele de propósito colocava pó de arroz no cabelo, e no meio dos comícios ele parava para dizer que não tinha comido nada e iria comer um pão com mortandela, para dizer que era humilde, para fazer a simulação que era humilde, e o pó de arroz caindo no paletó era uma maneira de dizer que ele tinha caspa, que ele era tão pobre quanto quem estava ali. Era uma maneira de tentar se aproximar, de tentar criar algum tipo de vínculo com a população. E é claro, a população, ela tem o que merece, né? No momento que ela não sabe fazer análises, e ela analisa que um sujeito que come pão com mortandela e tem caspa,
e a caspa cai no paletó, é o ideal para governar porque faz parte do povo, então tem o que merece. E durante os meses que ele foi presidente, ele viu que ele não tinha força no Congresso, até que ele tentou fazer uma manobra, dizem alguns historiadores. Ele renunciou, ele mandou João Goulart lá para a China, para que os militares achassem que o João Goulart era comunista. Mandou lá para a China e renunciou, achando que o Congresso não aceitaria a renúncia dele e o chamaria para a presidência novamente, e ele diria: só vou para a presidência se eu tiver mais poderes. Neste momento, aí que o Jânio Quadro cai do cavalo, porque ele renuncia, vai para o aeroporto lá em Brasília. Quando ele desce em São Paulo, acho que era o Adhemar de Barros que o recebeu, ele achava que ia ter uma multidão de pessoas ali para dizer para ele voltar à presidência, para não sei o que, não tinha ninguém. E o Congresso simplesmente aceitou a renúncia e falou: tá bom, pode ir, falou, tchau, etc. Ou seja, acabou, caiu. Depois ele nunca falou por que ele fez aquilo. O João Goulart já sabe que isso vai acabar no golpe militar de 1964, quando ele tenta fazer reformas estruturais nacionalistas. Não eram reformas comunistas, não tinha nada de estatalização profunda das coisas, mas tinha sim proibição de remessas vultuosas para fora do país, onde as empresas americanas, quase todas as empresas que estavam no Brasil eram americanas, mandavam muito dinheiro para os Estados Unidos, e isso enfraquecia o capitalismo brasileiro. E neste momento ele tenta fazer alguma dessas leis, reforma agrária também, que era necessária naquele momento, e que ele, ao tentar fazer isso, incomodou os setores radicais, os setores ultradireitas e o governo dos Estados Unidos, até que está no livro lá do Lincoln Gordon. Lincoln Gordon era o embaixador dos Estados Unidos naquele momento. O Lincoln Gordon escreve o livro Uma Segunda Chance para o Brasil, a Caminho do Desenvolvimento. E neste livro ele deixa claro que naqueles momentos de tensões ele pediu ao governo norte-americano, creio que era o John Kennedy, a movimentação de um submarino e de um porta-aviões para a costa brasileira, numa operação chamada Brother Sun. E nessa operação entrariam em ação os militares americanos caso houvesse resistência ao golpe, caso houvesse resistência no sentido de que se nem todo o exército brasileiro entrasse, aceitasse a mudança do poder, haveria alguns dos exércitos, né, porque ao saber aí, quem não sabe a estrutura, nós temos vários exércitos, né? Existe o exército brasileiro como um todo, ou como instituição, porém, cada um dos generais, nós temos 5 tipos de generais, mas os generais de 5 estrelas comandam regiões militares. Cada região militar tem um efetivo, então poderia ser que alguma dessas regiões militares não aceitassem a mudança de poder e confrontasse com outras regiões militares e entraria em guerra. E caso houvesse isso, os militares americanos estariam prontos para intervir dentro do Brasil. Mas isso não aconteceu. Os militares brasileiros simplesmente aceitaram. Não houve um tiro sequer durante o golpe militar em 1 de abril. O dia 1º de abril, não, o dia era mentira, mas que foi verdade. E aí essa crise também o Fernando Henrique Cardoso assistiu-a. Temos nesse ponto aqui, né, que ele disse que era necessário, então, ter uma relação. É claro que depois, na volta da democracia, nós temos a queda do Collor, ele perde sustentação, governabilidade. Nós temos também da Dilma. A Dilma foi totalmente inábil na sua capacidade de fazer política com o Congresso. E depois o próprio Bolsonaro também. O país ficou travado. Ele se sustentou ali nas bravatas
populistas com a população ensandecida, né? E se sustentou nesse ponto aí, mas ele não tinha relação nenhuma, capacidade nenhuma de dirigir a sua política, de coordenar a sua esfera de governo com relação ao Congresso. E aí nós vemos esse cenário que nós chegamos hoje, né? Mas, por fim, Fernando Henrique Cardoso vai fazer também algumas assertivas sobre a possibilidade de mudança no país. E mudança, né? Ele vai dizer que, no livro, ele vai dizer: assim operam os mecanismos de mudança nas sociedades contemporâneas. Ele estava falando aqui da questão do consenso, da busca de consenso entre grupos diferentes no país. Continua. Nelas, a luta entre interesses de classes e de grupos contrapostos permanece como pano de fundo, mas tais grupos são extremamente fragmentados e constituem coalizões eventuais e mutáveis, com pouca clareza quanto aos objetivos globais, num caleidoscópio que se rearranja na medida em que mudam as percepções sobre os interesses gerais e os caminhos para servi-los. Interessante neste trecho do Fernando Henrique Cardoso que ele fala de objetivos globais e ele fala também nas percepções. As percepções são o que a grande massa, ou seja, a maioria dos grupos que compõem a sociedade brasileira percebem, entendem. Essa percepção vem do ambiente que eles têm mais contato. Anteriormente, como já dissemos, era a mídia. Hoje é a mídia social que dá a percepção. Às vezes o país pode estar crescendo, mas a mídia social está informando aos indivíduos que não está. Então não se percebe dessa forma. E a grande questão é dessa percepção de quem controla a mídia, controla a percepção da população, e hoje os controladores da mídia mesmo, a mídia social, estão fora do país, são interesses estrangeiros, alienígenas ao nosso povo. Então, aí que nós podemos dizer que o colonialismo digital chegou ao Brasil, né? A situação de colônia é mais profunda do que anteriormente. Anteriormente, nós tínhamos, claro, as emissoras, elas por si só já traziam filmes americanos, traziam etc., que era a questão que o brasileiro mais tinha contato para pensar a sua própria política, a sociedade. Pensava-se através dos filmes americanos, pensava-se através da cultura que era trazida ali pela Rede Globo, pelo SBT, etc. Hoje não, hoje pensa-se através do que o logaritmo diz. Então a percepção da população é essa. E objetivos globais seria um projeto de país. Como se faz um projeto de país hoje, aonde as mídias sociais criaram mundos interpretativos totalmente divorciados da realidade, aonde os números de institutos de pesquisas, números do IBGE, números da Fundação Getúlio Vargas e de vários outros são absolutamente ignorados ou não entendidos por uma população que mal tem grau de instrução, e existem todos os tipos interpretativos dirigidos pelas Big Techs que hoje não conseguem fazer o consenso da grande parte da população brasileira. Imagina então objetivos globais, que podemos ler aqui no trecho, como projeto de país. Então, para finalizarmos a nossa análise desse trecho do livro, Fernando Henrique Cardoso ainda diz: o pragmatismo responsável, no entanto, não explica a mudança. Sem uma liderança capaz de apresentar um caminho aceito como válido pela maioria, não acontecem transformações significativas em uma sociedade democrática.
E essa aceitação não se dá às cegas. Sem uma pedagogia democrática, sem que haja o convencimento, quer dizer, o esforço para vencer juntos, a ordem tradicional prevalece sobre os ímpetos modernizadores e mandacistas. Como já dissemos, a divisão profunda que a mídia social, dirigida pelas Big Techs, fizeram na nossa nação hoje, já torna esta reflexão do Fernando Henrique Cardoso quase que impossível. Quando você fala de pedagogia democrática, é muito difícil falar de imaginarmos que vídeos no YouTube, vídeos sobre conhecimento, sobre políticas públicas, sobre administração pública, sobre economia, podem fazer mais sentido para a grande massa populacional brasileira do que vídeos sobre pastores mirim, sobre a volta de Jesus Cristo, sobre outras coisas. Como que nós podemos dizer que existirá uma pedagogia democrática se a população vai entender como que democracia não é só apertar o botão a cada dois anos? Dois anos, porque tem a dos prefeitos e vereadores, e depois deputados, senadores e presidente da República. Ou seja, democracia não é só votar de cada 2 anos, mas sim ir em audiências públicas, discutir assuntos de decisões importantes, etc. E não só ficar xingando um ao outro. Ou seja, provavelmente é muito complicado os tempos de hoje. Se aplicássemos esse pensamento que, no momento que foi provavelmente elaborado por Fernando Henrique Cardoso, talvez era legítimo e praticável, aonde se tinha uma mídia absolutamente controlável, não pelo governo, mas por alguns grupos. É claro que eles também tiravam proveito econômico disso, mas também não havia esse desregramento total que tem-se hoje, talvez diminuindo o nível da suposta liderança brasileira. Muito obrigado por quem escutou até agora. Se inscrevam no canal e até o próximo áudio análise da arte da política.